A Rússia está queimando tudo, desde refinarias de petróleo a fábricas de produção, instalações de transporte a aeródromos, trens a aviões, bases e além. Tudo se tornou um alvo para a Ucrânia em seus contínuos e devastadores ataques de drones sobre a fronteira em solo russo. E os efeitos dos numerosos, calculados e impiedosos ataques de drones da Ucrânia estão realmente se acumulando, paralisando a economia russa, desgastando a máquina de guerra do país e enfurecendo o presidente Putin e seus comparsas do Kremlin. Apenas este ano, entre janeiro e maio, os ataques de drones da Ucrânia causaram mais de 10 bilhões em danos aos alvos russos. 10 bilhões apenas de drones! Isso sem contar os bilhões a mais. A Rússia perde de inúmeras outras maneiras ao longo das linhas de frente à medida que a Ucrânia derruba seus drones e mísseis, danifica e destrói seus tanques e veículos blindados, e elimina onda após onda de suas tropas. É um número extraordinário e foi revelado em uma coletiva de imprensa realizada em 21 de junho pelo comandante-em-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. De acordo com Syrskyi, os danos diretos causados pelos ataques de drones ucranianos chegam a aproximadamente 1,3 bilhões. Essa figura se refere à destruição real de equipamentos e infraestrutura russos, como equipamentos de refino de petróleo, instalações de logística e transporte, bem como hardware militar. Syrskyi também estima pelo menos outros 9,5 bilhões de dólares em danos indiretos. Essa figura se refere à quantidade de dinheiro que a Rússia perdeu por causa de atrasos, interrupções e caos geral causados pelos drones da Ucrânia. Isso apenas mostra como o impacto total dos ataques de drones é frequentemente subestimado. As pessoas tendem a focar puramente em quanto dano foi feito e podem ignorar os efeitos indiretos a longo prazo. Por exemplo, se um drone atinge um trem, como a Ucrânia fez com sucesso em várias ocasiões, existem vários danos a serem levados em conta. Primeiro, o dano ao próprio trem, mais o que ele estava carregando no momento. Mas em segundo lugar, e talvez mais importante, haverá danos às linhas ferroviárias também. Então, levará tempo, mão de obra e recursos da Rússia para limpar os escombros e destroços e depois reconstruir a seção da pista danificada. Enquanto isso, essa seção da linha ferroviária não pode ser usada, o que pode significar que a Rússia não pode enviar suprimentos vitais para as tropas em áreas-chave ao longo das linhas de frente. E que tem que gastar ainda mais tempo e dinheiro para descobrir rotas alternativas para transportar comida, munição, tropas e equipamentos para onde precisam estar. A mesma lógica se aplica quando drones ucranianos atingem vários outros alvos, como pontes que precisam ser reconstruídas ou hubs logísticos. O que causa todo tipo de interrupção, bem no interior da máquina de guerra da Rússia, e é exatamente isso que a Ucrânia está mirando. Sabe que seu exército é notavelmente mais fraco que o da Rússia. Tem menos tropas, com cerca de 900 mil para os 1,3 milhões da Rússia. Um orçamento militar significativamente menor, com a Rússia continuamente aumentando seus gastos com defesa cada vez mais à medida que a guerra continua, e forças menores e mais fracas. Em muitas áreas, seja no ar ou no chão, a Rússia pode contar com quantidades colossais de veículos blindados, caças, helicópteros de ataque, tanques, sistemas de artilharia e assim por diante. É uma luta de Davi contra Golias, e a Ucrânia entende isso. Então, em vez de tentar atacar a Rússia de frente, ou tentar uma abordagem de força bruta condenada ao fracasso, as forças armadas da Ucrânia têm que pensar de maneira inteligente e estratégica, atingindo os tipos de alvos que enfraquecerão e retardarão os invasores russos. O próprio Syrskyi admitiu isso na coletiva de imprensa, observando que os muitos ataques de drones da Ucrânia em 2025, até agora, visavam enfraquecer o potencial militar e econômico da Rússia. Cada um é projetado para não apenas danificar, mas interromper o esforço de guerra russo, forçando Putin e seus comandantes a adiar seus planos, reescrever suas estratégias e voltar à prancheta de desenho repetidas vezes. Além disso, como a Ucrânia não tem o mesmo orçamento militar massivo que a Rússia, ou as gigantescas hordas de hardware e as gigantes instalações de produção de drones que a Rússia está construindo, ela tem que fazer seu equipamento valer a pena,
tem que extrair o máximo de valor de cada ataque, e se as estatísticas servem de indicativo, está fazendo um trabalho impressionante. Na conferência, Sersky revelou o fato surpreendente de que os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia são incrivelmente custo-efetivos. Para cada dólar gasto nas operações, cerca de $15 são causados em danos à Rússia. Isso é uma proporção de 15-1 a favor da Ucrânia. E é o tipo de estatística que vai absolutamente enfurecer Putin, especialmente em um momento em que a economia russa está em crescente turbulência. Chegou até mesmo a um ponto recentemente onde 2 altos funcionários russos falaram sobre o custo da guerra e como isso poderia em breve levar a uma fase de crise econômica. O ministro da Economia do país, Maxim Reshetnikov, afirmou que a economia do país está bem e verdadeiramente à beira de uma transição para a recessão. Enquanto isso, a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nebulina, disse em 20 de junho que o ímpeto por trás da expansão econômica da Rússia está rapidamente desaparecendo. E o país está esgotando importantes recursos internos que ajudaram a mantê-lo à tona durante a guerra até agora. Mais notavelmente, ela apontou para os ativos líquidos do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, que está diminuindo a um ritmo recorde. À medida que a Rússia retira desse fundo para cobrir o custo cada vez maior de sua invasão. Isso se liga a relatórios do início do ano. Em maio, por exemplo, Anders Aslund, um renomado economista sueco, previu que o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia poderia se esgotar completamente até o outono deste ano. Observando que o fundo já havia caído de cerca de 117 bilhões em 2021 para apenas 31 bilhões no final de 2024, disse Aslan. A escassez mais crítica, no entanto, é o financiamento orçamentário, já que as últimas reservas líquidas da Rússia provavelmente se esgotarão no outono de 2025. Cortes no orçamento, então, se tornarão necessários. Enquanto isso, a economia de guerra também pode exigir controle de preços e racionamento, antigos pecados soviéticos. À medida que o risco de um colapso financeiro aumenta, a economia ameaçada da Rússia está prestes a impor sérias restrições à guerra de Putin. Muitos outros especialistas econômicos de todo o mundo previram estagnação, recessão, crises e colapsos com a economia russa. Mas esta é uma das primeiras vezes que os próprios oficiais russos alertaram publicamente o Kremlin sobre os custos da guerra. Vladimir Milov, um político de oposição russo e ex-conselheiro econômico do governo, acredita que isso é um sinal de quão ruim a situação está. Pois até mesmo os chefes de bancos da Rússia e o ministro das Finanças não podem mais esconder a cabeça na areia e fingir que a economia está bem. Esses oficiais russos reconhecem sua responsabilidade pelo fracasso de toda essa política. Eles entendem que terão que enfrentar as consequências e não podem ignorar a realidade. O momento tinha que chegar quando eles falariam abertamente sobre isso. Então eles falaram. Como esperado, Putin rapidamente apareceu para minimizar os avisos. No recente Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, ele afirmou mais uma vez que a economia da Rússia é forte. Apesar do custoso esforço de guerra e inúmeras sanções impostas à Rússia por outros países ao redor do globo, ele até afirmou que a economia da Rússia estava crescendo mais rápido que a média global. Mas os dados não mentem, e as estatísticas pintam uma imagem muito diferente da imagem otimista que Putin quer retratar. Os gastos militares estão nas alturas. Moscou está enfrentando rápida inflação. As taxas de juros estão atingindo altas históricas e o Fundo Nacional de Riqueza está se esgotando um rublo de cada vez. Como explicou Milov, todo o chamado milagre econômico da Rússia, após a invasão em grande escala e as sanções, se resumiu a um único fator. O governo queimou suas reservas financeiras acumuladas para sustentar a economia. Haveria um momento em que esses recursos se tornariam tão escassos que todos começariam a falar sobre isso muito seriamente. Investimentos não estão chegando à Rússia. Tudo está se desenvolvendo apenas à custa de fundos orçamentários, e os fundos orçamentários estão sendo reduzidos. Outra especialista no assunto, a cientista política russa, exilada Ekaterina Shulman, explicou como, à medida que a economia russa fica cada vez mais fraca, a pressão inevitavelmente aumentará sobre Putin. E o povo pode finalmente se voltar contra ele em massa. Uma forte desaceleração econômica,
Uma súbita deterioração nos padrões de vida observada em coisas como salários e pensões não pagos, escassez de bens essenciais, serão interpretados como um sinal de fraqueza daqueles no poder. Ela continuou a dizer que se as coisas se deteriorarem tão rapidamente que os sinais de disfunção se tornem visíveis, sinais de que o sistema não está mais dando conta, isso se torna um sinal perigoso para a estabilidade do regime. Tudo isso se liga àquela incrível e impressionante estatística de custo-efetividade de 15:1 do ataque de drones. Se a Ucrânia conseguir manter isso, causando tanto dano caro à Rússia com seus ataques repetidos e bem planejados, tudo isso terá um impacto na economia decrescente do país. E, como Sersky afirma, a Ucrânia não tem planos de aliviar seus ataques de drones. Claro, continuaremos os ataques em território russo sob a campanha de ataque profundo. Aumentaremos tanto o escopo quanto a profundidade. Levando em conta que não estamos lutando contra uma população civil, estamos mirando e destruindo estritamente objetivos militares. É interessante olhar para trás ao longo da guerra e ver como o estado de jogo mudou com o tempo. Particularmente em relação ao uso de drones por ambos os lados, os drones não eram partes principais do conflito em suas fases iniciais. A Rússia preferiu se apoiar em um modo mais convencional de guerra, avançando sobre as fronteiras da Ucrânia com tanques e veículos blindados, cavando trincheiras, fortificando posições e ganhando terreno pouco a pouco através da atrito. Enquanto isso, a Ucrânia teve pouco tempo para pensar em drones ou contra-ataques. Suas forças estavam muito ocupadas, tentando se entranhar e defender a terra que tinham. Com o tempo, as coisas mudaram. À medida que a guerra avançava, a Rússia começou a usar drones com cada vez mais regularidade. Em 2022, alguns meses tiveram apenas dezenas de ataques de drones, mas em 2023, o número total de ataques subiu para 4.700, depois quase triplicou em 2024, com um total estimado de 13.800 ataques de drones. Em 2025, a Rússia intensificou ainda mais seus ataques, com alguns meses registrando mais de 2.000 ataques de drones. A Rússia se tornou tão dependente de drones que eles agora representam cerca de 70% de todas as mortes e ferimentos na Ucrânia. E os soldados e civis ucranianos foram levados a temer o zumbido distinto, o som de zumbido dos drones no céu. Eles também tiveram que se adaptar, dependendo fortemente de sistemas de defesa aérea, muitos dos quais foram fornecidos por aliados ao redor do mundo, como o Infrared Imaging System TAIL, Thrust Vector Controlled SLM alemão, para derrubar drones do céu. No entanto, mesmo que a Ucrânia tenha encontrado novas maneiras de se defender, a Rússia manteve a pressão, investindo pesadamente em drones iranianos Shahed-100 e 36-131 para atingir alvos em toda a Ucrânia, enquanto também melhora sua produção doméstica de drones. A Rússia, recentemente, construiu uma enorme fábrica de drones na Zona Econômica Especial de Alabuga, por exemplo, que se diz ser capaz de produzir até 6.000 drones por ano. Além disso, a Rússia está investindo em treinamento de operadores de drones e buscando maneiras de tornar seus drones mais inteligentes e mortais, como a incorporação de tecnologia de inteligência artificial que poderia permitir que os drones voassem e atingissem alvos de forma completamente autônoma. Mas a Ucrânia também fez alguns avanços significativos na guerra de drones. Na verdade, é possivelmente mais forte e mais habilidosa das duas partes neste departamento. Aqui está o motivo pelo qual a Rússia frequentemente depende da força bruta para realizar as coisas, e isso é claramente evidente em como ela usa seus drones. Ela regularmente envia ondas massivas deles para além da fronteira para atingir alvos ucranianos. Alguns têm sucesso, encontrando seu caminho até o local-alvo e tragicamente causando danos, destruindo prédios e matando ou ferindo soldados e civis. No entanto, muitos drones russos também são desperdiçados. Na verdade, milhares são derrubados pelas defesas aéreas ucranianas e sistemas de guerra eletrônica sem nunca causar um único dano. E cada drone destruído representa uma perda cara para a máquina de guerra russa. Alguns desses drones custam à Rússia centenas de milhares de dólares para comprar ou fabricar. É uma enorme quantidade de dinheiro para simplesmente jogar fora sem nenhum resultado, especialmente em um momento em que a economia está lutando tão terrivelmente.
A Ucrânia é muito menos desperdiçadora e mais calculada e considerada em seus ataques de drones. Ela não quer ver seus drones espiralando fora do céu sem atingir seus alvos. Ela quer que cada lançamento de drone tenha uma chance real de sucesso, para tornar cada ataque o mais custo-efetivo e eficiente possível, focando não apenas no dano causado, mas também no valor. É essa abordagem que ajudou a Ucrânia a planejar e executar ataques como a icônica Operação Teia de Aranha de junho, primeiro, na qual as Forças Armadas da Ucrânia esconderam mais de 100 drones em uma série de caminhões. Em seguida, posicionou esses caminhões em locais-chave em toda a Rússia, até mesmo em suas regiões mais orientais, a milhares de quilômetros do solo ucraniano, ao lado de importantes bases aéreas. Então, quando chegou a hora certa, os tetos dos caminhões se abriram. Dezenas de drones subiram aos céus e pegaram os russos completamente de surpresa, atingindo vários jatos caros e importantes que estavam estacionados nas bases naquele momento. Disse que esse único ataque causou um prejuízo de 7 bilhões de dólares. Além de colocar uma grande parte da frota de porta-aviões de mísseis de cruzeiro estratégicos da Rússia completamente fora de ação. E a Ucrânia não precisou usar drones sofisticados e caros para conseguir isso. Na verdade, disse que os drones usados custavam menos de $1.000 cada, com algumas estimativas colocando-os mais perto de apenas $500 por unidade. Esse ataque, de muitas maneiras, foi simbólico para toda a guerra. Até agora, a Ucrânia tem muito menos recursos, menos dinheiro e enfrenta odds quase intransponíveis em muitas áreas. Ainda assim, através de determinação, resiliência e estratégia inteligente, conseguiu realizar algo que parecia impossível. Atacando profundamente no coração da Rússia e causando enormes quantidades de danos e interrupções com apenas equipamentos baratos e simples. E enquanto a Operação Spiderweb ganhou mais manchetes, está longe de ser o único ataque bem-sucedido de drones ucranianos de 2025. Na verdade, houve muitos relatórios ao longo do ano, até agora, das Forças Armadas da Ucrânia, realizando feitos notáveis, usando seu crescente e evoluído exército de drones. Apenas uma semana após a Operação Spiderweb, por exemplo, houve o chamado Ataque Spiderweb 2.0. Isso supostamente também envolveu drones, sendo secretamente escondidos e estrategicamente posicionados profundamente atrás das linhas inimigas, escondidos nos vagões de grãos de um trem que também transportava dezenas de veículos militares russos e outros equipamentos. Mais uma vez, quando o momento era o certo, os operadores da Ucrânia atacaram, liberando o enxame de drones e atingindo o próprio trem, supostamente danificando e destruindo cerca de 100 veículos russos. A Ucrânia também tem sido capaz de eliminar repetidamente alvos de alto valor em seus ataques de drones, como sistemas de defesa aérea. Por exemplo, em novembro do ano passado, um único piloto de drone ucraniano, codinome Ajax, usou um drone que custava apenas algumas centenas de dólares, para causar milhões de dólares em danos ao equipamento russo. Ajax estava realizando uma missão na época em que se deparou com um sistema tático de defesa aérea, Sistema de Defesa Aérea OSA russo. Ele aproveitou a oportunidade, atingindo o Sistema de Defesa Aérea OSA e assistindo com prazer enquanto o sistema explodia em chamas, representando até 10 milhões de dólares em danos com um único golpe. Mais recentemente, em 26 de junho, surgiram relatórios de drones ucranianos atingindo com sucesso um sistema de defesa aérea russo S-400 Triumph na Crimeia ocupada. Imagens em vídeo deste ataque foram compartilhadas no canal do Telegram da inteligência militar ucraniana, mostrando vários drones se concentrando e atingindo seus alvos, eliminando sistemas de radar. E o próprio lançador S-400. E disse que o sistema custa cerca de $500 milhão. Mesmo que não tenha sido totalmente destruído, certamente terá sofrido milhões em danos. Além disso, toda vez que os drones ucranianos eliminam sistemas de defesa aérea, como este, torna-se ainda mais difícil para a Rússia detectar e destruir seus drones em futuros ataques nessas mesmas áreas. Isso, novamente, se liga àquela estratégia ucraniana tão importante de focar seus ataques nos alvos mais significativos, aqueles que causarão os maiores problemas e interrupções para a Rússia lidar. Além disso,
mesmo que a Ucrânia tenha usado regularmente drones baratos e simples para muitos de seus ataques mais bem-sucedidos. A Rússia deveria estar preocupada com alguns dos incríveis avanços que seus oponentes estão fazendo na tecnologia de drones. No início deste ano, por exemplo, a Ucrânia revelou sua mais recente série de drones subaquáticos, Toloka TLK. O TLK-150, o TLK-400 e o TLK-1000. O TLK-150 é o menor do grupo, mas incrivelmente rápido e capaz como um drone kamikaze aquático com um alcance operacional de mais de 60 milhas. E uma variedade de tecnologias de comunicação e vigilância embutidas, incluindo uma câmera, imagem térmica, sistema de posicionamento global e antenas de comunicação. Poderia ser usado para atacar coisas como infraestrutura de cidades portuárias, pontes e navios da Marinha Russa. O TLK-400 e o TLK-1000 são maiores e mais potentes, com o maior do grupo, o TLK-1000, capaz de carregar uma ogiva de mais de cerca de 11.000 libras, o que poderia causar danos incalculáveis a coisas como submarinos nucleares e frotas da Rússia. Portanto, enquanto os drones aéreos da Ucrânia devastam a Rússia em terra, seus drones subaquáticos também poderiam em breve causar estragos em seus mares e vias navegáveis. De qualquer forma, está claro que os ataques de drones ucranianos têm sido uma força que muda o jogo e vira a maré na guerra. Em 2025, obliterando inúmeras peças valiosas de hardware e infraestrutura russa, deixando o Kremlin em caos, esmagando a economia russa e levando a outrora poderosa máquina de guerra russa a seus joelhos. E não há nada que Putin possa fazer a respeito. Agora, saiba mais sobre o crescente domínio de drones da Ucrânia em nosso vídeo recente, detalhando como os drones estão eliminando a artilharia russa do mapa. Um sistema de cada vez. Ou confira nosso relatório da recente cúpula da OTAN, na qual líderes mundiais prometeram um apoio maior e melhor para a Ucrânia do que nunca antes. E, finalmente, certifique-se de se inscrever também no nosso canal de notícias confiáveis, para reportagens atualizadas e confiáveis sobre a guerra e outros eventos importantes em todo o mundo.